Olá, amigos! A Argentina é conhecida como o país que fez a transição bem-sucedida de rico para pobre. No início do século XX, a Argentina era o principal país desenvolvido da América do Sul e esperava-se que se tornasse uma grande potência antes que a Índia ou a China fossem mencionadas. Este território sul-americano é destino de migrantes da Espanha, Itália e Alemanha. No final do século XIX, após a independência da Espanha, a Argentina prosperou e prosperou. A idade de ouro do país durou até a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, o sistema comercial foi interrompido, fazendo com que a Argentina perdesse toda a motivação para o desenvolvimento, passando a depender da economia dos principais países capitalistas. Desde então, a Argentina tem sido regularmente envolvida em golpes, corrupção e instabilidade política. Muitas políticas ruins fizeram com que o país deixasse de pagar sua dívida 9 vezes, a mais recente ocorrendo apenas em 2020. Crise econômica e política fizeram com que as moedas de Posco e da Argentina caíssem rapidamente, e o mercado lutou. Até agora, a inflação em novembro de 2021 atingiu 92,4%, segundo o Banco Central da Argentina. A inflação neste país certamente ultrapassará o patamar de 100%, enquanto os juros atingiram 75%, um nível terrível. Segundo a Reuters, os preços na Argentina subiram 85,3% nos primeiros 11 meses do ano. E o povo da Argentina está lutando contra a pobreza em um nível alto de quase 40%. O único consolo recente para o povo argentino é a vitória sobre a França na Copa do Mundo Qatar de 2022. Isso é considerado uma vingança quando a Argentina foi realmente esfaqueada nas costas pela França durante a campanha da Marinha Real para retomar a Ilha Falkland, um dos maiores choques da história deste país sul-americano. A Guerra das Ilhas Malvinas foi uma guerra de 10 semanas entre a Grã-Bretanha e a Argentina, em várias ilhas do Atlântico Sul que estavam sob controle britânico, com foco nas Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas são atualmente um território britânico autônomo, localizado no sul do Oceano Atlântico, a cerca de 460 quilômetros da costa da América do Sul, Argentina. A área total do arquipélago é superior a 12 mil km², com uma população de cerca de 2.379 pessoas. A história das Ilhas Malvinas é bastante complicada e isso é motivo de disputas até hoje. Exploradores britânicos descobriram a ilha em 1592, e somente em 1690 ela recebeu o nome do primeiro almirante inglês a pisar aqui. No entanto, a Argentina mais tarde também reivindicou o rico, belo e adjacente arquipélago. Em 1982, a junta militar subiu ao trono na Argentina e lançou uma guerra com a Grã-Bretanha para assumir as Ilhas Malvinas. Em abril de 1982, as forças argentinas invadiram as Ilhas Malvinas em uma tentativa de restabelecer a soberania das Malvinas. O arquipélago que a Argentina muito afirma ser território argentino, e o governo argentino, portanto, descreveu essa ação militar como recuperação territorial. O governo britânico, claro, negou e chamou de invasão do território britânico. No entanto, os dois países não declararam guerra total e as hostilidades foram confinadas principalmente a ilhas em territórios disputados no Atlântico Sul. Em abril, quando as forças argentinas desembarcaram na ilha, percebendo a diferença de forças entre os dois lados, os comandantes britânicos aqui ordenaram que não houvesse resistência e se rendessem. Um total de 107 pessoas foram feitas prisioneiras, mas é claro que o governo britânico não ficará de braços cruzados. Então o primeiro-ministro britânico Thatcher decidiu ir para a guerra e reuniu uma força especial com dezenas de milhares de soldados e centenas de navios de guerra, incluindo forças de submarinos nucleares da Grã-Bretanha rebocadas para o Atlântico Sul para recapturar territórios. Mais de 2 meses depois, muitas batalhas sangrentas estouraram com milhares de baixas. A guerra terminou quando a Argentina anunciou sua rendição em 14 de junho de 1982, e as Ilhas Malvinas retornaram ao controle britânico. Mesmo assim, a Argentina continuava a reivindicar soberania. Depois da guerra, as relações entre os dois países continuam muito tensas até hoje. Esse ainda é o maior conflito entre Argentina e Grã-Bretanha. Além das duas partes diretamente envolvidas na guerra, Inglaterra e Argentina, a França é um país que tem papel decisivo na guerra. Antes do início da guerra, a França vendeu à Argentina 5 mísseis antinavio Exocet, mas isso passou despercebido até o início da guerra. Em maio de 1982, a Marinha Britânica foi completamente surpreendida quando seu navio de guerra foi atacado por um míssil argentino Exocet. Míssil antinavio Exocet em francês significa peixe voador, com muitas variantes lançadas de aeronaves, navios ou no solo. A Exocet nasceu na década de 1960, mas foi somente em 1982 que se tornou famosa no mundo na Batalha das Malvinas. Durante esta guerra, aeronaves argentinas lançaram um Exocet que atingiu o destroyer pesado HMS Sheffield em 4 de maio de 1982, causando um incêndio e afundando 6 dias depois. Em 25 de maio de 1982, a Força Aérea Argentina disparou 2 Exocets contra o transporte SS Atlantic Conveiro, danificando gravemente o navio. 5 dias depois, o SS Atlantic Conveiro afundou completamente.
Em 12 de junho de 1982, a Argentina lançou outro exócia do continente, atingindo o contratorpedeiro HMS Glamorgan, causando grandes danos ao navio. O HMS Glamorgan foi retirado do combate e levou quase um ano para ser consertado. Esta foi a maior perda de tropas britânicas na guerra, não apenas em termos de armas, mas também em termos de pessoas, quando muitos marinheiros britânicos morreram. Ao mesmo tempo, afetou as operações de campo do exército britânico na época. No entanto, devido ao número limitado de exócia, a Argentina precisa que a França continue vendendo esse tipo de míssil. Como resultado, quando a guerra estourou, a França decidiu ajudar os britânicos emitindo uma proclamação proibindo a venda de armas para a Argentina. Além disso, a França também permitiu que a frota britânica usasse instalações militares francesas na África para lançar ataques na região do Atlântico Sul. Além disso, forneceu aos soldados britânicos informações detalhadas sobre aeronaves e armas que a França havia vendido ao governo argentino. Paris também se esforçou para cooperar com Londres para que a Argentina não pudesse comprar mais mísseis exócia no mercado mundial de armas. Todo esse apoio francês foi decisivo para a Grã-Bretanha. Ajudou os britânicos a acabar rapidamente com as forças argentinas e forçou a Argentina a declarar sua rendição para encerrar a guerra. Em suas memórias, o então secretário de Defesa britânico, John Nott, descreveu: "A França foi o maior aliado na guerra pelas Ilhas Malvinas." Desde então, para os argentinos, a França tornou-se naturalmente o segundo inimigo depois da Grã-Bretanha. Até hoje, essa disputa continua, especialmente quando a Argentina processou a Grã-Bretanha nas Nações Unidas. Obrigado por assistir o vídeo inteiro. Olá e vejo você de novo.